Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando o capítulo do livro de vocês que fala sobre conquista e colonização espanhola da América. Então, na outra aula, a gente estudou sobre a conquista, o processo que acabou levando à morte de milhares de índios durante o processo de ocupação da América pelos espanhóis. Então, a gente estudou como os astecas foram derrotados, como os incas foram derrotados, o processo que levou à morte desses milhões de índios nessas lutas durante o processo de colonização. Hoje a gente vai estudar a colonização em si, a ocupação do território e a administração. Então, quando os europeus, de uma forma geral, se lançaram às grandes navegações, eles queriam riquezas. Eles queriam ir para o Oriente, mas chegaram aqui à América. E quando eles chegaram ao território americano, o objetivo deles também era encontrar riquezas, ouro, prata, o que tivesse de riqueza para eles, eles estavam atrás para fazer esse processo de exploração. Quando os espanhóis chegam, eles, vamos dizer assim, que eles deram a sorte de encontrar povos que já conheciam algumas dessas riquezas. Então, os astecas, eles usavam máscaras feitas de ouro, os incas também, eles usavam para enfeitar. Então, eles já conheciam esse material, apesar de não saber do valor que eles tinham para os europeus, mas eles sabiam aonde encontrar. Então, quando os espanhóis chegam à América, eles, logo de início, eles começam a exploração da mineração. Eles vão atrás desses minerais. Então, a mineração ele se torna a principal atividade econômica da América Espanhola. Principalmente a mineração da prata, porque nessa região foi encontrada a chamada mina de Potosí, que ficava na Bolívia. Ela foi a mina onde foi extraída a maior quantidade de prata durante esse processo de colonização espanhola. Ela é uma mina que fica localizada em cima de uma montanha, mais de 4.000 metros de altura. E tinha muita prata, só que tinha um problema. A altitude é muito difícil para realizar o trabalho. Então, na exploração dessa mina, milhares de índios morreram. Quanto mais alto você sobe, mais difícil é para você conseguir respirar. Você imagina, por exemplo, quando tem jogo de futebol na altitude, os times do Brasil passam muita dificuldade. Agora você imagina ir trabalhar carregando 100 kg de pedra nas costas. Então, muitos índios morriam nesse processo. O trabalho basicamente era feito pelos índios, que foram escravizados, e aí teve uma grande exploração dessa mão de obra indígena nesse processo de mineração, principalmente em Potosí. Para realizar o trabalho, a força do trabalho basicamente era o índio. O índio vai se transformar em escravo. E aí eles utilizavam duas formas de trabalho nesse processo de exploração. O primeiro deles era chamado de mita. A mita, ela era uma tradição que já vinha dos próprios índios. Quando eles ganhavam as guerras, eles faziam esse processo de obrigação de trabalho. Então, na mita, os indígenas eram tirados de suas comunidades para trabalhar nas minas por um prazo determinado sob pagamento de uma parte. Então, eles eram obrigados a trabalhar 4 meses. E esses 4 meses eles recebiam um salário, mas muito miserável. Quando os índios sabiam que iam ser obrigados a trabalhar, muitos deles preferiam se matar do que ir trabalhar nessa mina, de tão cruel que era o trabalho nessa região. Os espanhóis, eles tinham o direito de explorar e eles tinham a obrigação de ensinar, por exemplo, o catolicismo. O segundo tipo de exploração era chamado de encomenda. A encomenda era a exploração dos nativos, como servos, nos campos e nas minas. A coroa encomendava a captura dos índios a um intermediário, um encomendeiro. Ele ia lá, pegava os indígenas, sequestrava e botava eles para trabalhar. Aqui eles eram trabalhadores escravizados. Então essas eram as duas formas. A outra atividade econômica era a agricultura, agropecuário, grande latifúndio, principalmente nas chamadas haciendas, nas grandes fazendas, grandes latifúndios. Nessa produção da agricultura foi caracterizada pelo que é conhecido como plantation. O plantation ele tem como características a produção ela é feita em uma grande fazenda, uma grande propriedade. Geralmente quem vai trabalhar são os escravos.
no caso indígenas ou os escravos africanos que começaram a chegar. E nessa grande fazenda, basicamente só tem uma cultura, chamada de monocultura. Se ele planta milho, é só milho nessa fazenda. E a atividade dessa monocultura é para exportação, é para vender para fora, para a Europa. Essas são as características do plantation, porque ela tinha que suprir as necessidades da Espanha. Então, a produção voltada para a exportação, geralmente nas grandes fazendas, era produzido o açúcar, a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que era um produto extremamente caro na Europa. Não tinha açúcar na Europa, eles usavam apenas o mel. O tabaco, aqui o tabaco é fumo, era outro produto que só dava para produzir em regiões de calor. O couro, o cacau e etc. Produtos geralmente associados à questão do calor. A produção agrícola também atendia a necessidade do mercado interno em algumas regiões. Então era necessário produzir para alimentar as pessoas que viviam. Então em algumas regiões produzia-se arroz, milho, feijão, que era para o consumo da própria população que já vivia na colônia. A administração, como era feito o controle político dessa região. Então a conquista espanhola já estava totalmente concluída em 1532. Eles já tinham conseguido dominar todos os grupos indígenas. E aí começou a fase de colonização, de tomar conta realmente. Então como é que foi feito? Aqui a gente tem a parte da América espanhola, essas que estão pintadas. Para conseguir governar, o rei da Espanha ele criou os chamados vice-reinos. Ele dividiu o governo em vice-reinos. Está aqui o vice-reino do Rio da Prata, vice-reino do Peru, vice-reino de Granada, e o outro vice-reino é da Nova Espanha. Então ele criou 4 vice-reinos. Além desses vice-reinos, também foram formados as audiências, formadas por ouvidores nomeados com o rei, com a função de fiscalizar os vice-reinos. Então eles ficavam nesses vice-reinos para fiscalizar. Tinha a função judiciária, de julgar. Além dos vice-reinos, também foram criadas as capitanias gerais. Capitania Geral do Chile, Capitania Geral da Venezuela. Em regiões menos importantes, regiões que não tinham tantas riquezas, então essas capitanias gerais, porque não era necessário um controle maior. E com maiores conflitos com os indígenas. Também tinha, para ajudar a governar, os chamados cabildos. Cabildos eram as câmaras municipais. Essas câmaras municipais eram formadas principalmente pelos crioulos, que a gente vai entender o que são aqui um pouquinho mais à frente. Tinha a função legislativa e judiciária. Era a Câmara Municipal que administrava a cidade. Eram eles que tomavam as decisões, as leis que iam ser criadas, a questão dos julgamentos de uma forma geral. Para controlar a riqueza dessa região, o governo espanhol também criou alguns órgãos, como por exemplo, o Conselho Real e Supremo das Índias, era o órgão controlador da colonização. Ele era centralizado na Espanha e representava a colônia pelos chapetones, que a gente vai entender também aqui um pouquinho mais à frente. Então esse aqui controlava a colonização, controlava a ocupação, ele era comandado diretamente pelo rei. Tinha a Casa de Contratação, responsável pelos negócios, a arrecadação de impostos e a ligação comercial entre a metrópole e a colônia, fazia o sistema de porto único, aonde toda a riqueza tinha que chegar na Espanha apenas pelos portos de Sevilha e de Cádiz, e tinha que sair daqui da América de Veracruz, no México, Porto Belo, no Panamá, Cartagena, na Colômbia, e também de Havana, em Cuba. Era a forma de controlar as riquezas, para o governo conseguir pegar o dinheiro, não perder nada. A adoção da política mercantilista. Política mercantilista é a política de exploração, que a gente já estudou mercantilismo aí um pouco anteriormente, nos outros capítulos. Essa política era baseada no Pacto Colonial. O que é esse Pacto Colonial, gente? O Pacto Colonial é o seguinte: o país que, entre aspas, descobria a terra, ele começava a explorar. Como era que era feita essa exploração? Vamos imaginar, por exemplo, o México. Tudo que o México precisasse comprar, as pessoas que moravam no México com o início da colonização, tudo que eles precisassem comprar, eles teriam que mandar buscar na Espanha, que era quem comandava o México. Tudo que eles tivessem para vender, eles teriam que vender para a Espanha. Então isso fazia com que o governo espanhol tivesse o controle e fosse enriquecendo, porque ele vendia o produto por um preço mais caro e comprava por um produto mais barato.
era o exclusivo colonial. Ele tinha a obrigação com a colônia e com a metrópole. A metrópole foi o país que descobriu. Então, as relações comerciais apenas com a metrópole, a burguesia comercial, para enriquecer o país de origem. Era proibido fabricar produtos na região das colônias. Então, por exemplo, se eu precisasse comprar uma mesa, eu tinha que mandar buscar na Espanha. Eu não poderia produzir dentro da colônia, porque era uma forma de controlar e enriquecer. O sistema de porto único, como a gente já falou aqui antes, era uma forma de controle também, onde eles mandavam e recebiam apenas de portos controlados pelo governo. E aqui, por último, tem um sistema de frotas anuais, que era para evitar saques e contrabando, então eles juntavam a riqueza, vamos dizer assim, durante o ano todo, para levar em uma única viagem. Muitas vezes esses barcos eles eram objetos de pirataria, os barcos eram atacados e às vezes afundavam. Tem uma grande quantidade de barcos que afundaram cheio de ouro e de prata, que ao longo do tempo foram encontrados ou ainda estão perdidos no fundo do mar, que eram essa questão da frota anual. Levava-se apenas uma vez por ano, e aí quando eles eram atacados pelos piratas, muitas vezes chegava a afundar e a riqueza ia toda para o fundo do mar. Para a gente finalizar aqui, a gente tem a questão da sociedade. Como era a sociedade? As pessoas que viviam aqui, na América Espanhola, ela era dividida em grupos sociais. Então a gente tem os chamados chapetões. Quem eram os chapetões? Chapetões eram os espanhóis que vieram morar na América. Esses eram espanhóis natos e eles ocupavam os mais altos cargos que existiam. Eram eles que comandavam toda a questão política. Eles eram os ricos. Eles vieram da Espanha para a América Espanhola. Então eles comandavam tudo. O segundo grupo era chamado de crioulos. Crioulos eram os filhos dos espanhóis, as pessoas que vieram da Espanha para a América. Quando chegaram na América, tiveram filhos. Esses filhos eram chamados de crioulos. Eles eram ricos, grandes proprietários comerciantes, só que eles não comandavam a política. Eles eram discriminados porque nasceram na América. Então, eles acabavam sendo discriminados. Tinha os mestiços. Mestiços eram os filhos nascidos de espanhóis com os índios, de espanhóis com os africanos. Geralmente realizavam atividades como capatazes, artesãos e administradores. E por último a gente tinha os negros e os índios, os escravos africanos e os índios. Esses eram totalmente subjugados, explorados, escravizados. Eram a classe social mais explorada e que tinha menos direitos, já que eles basicamente trabalhavam como escravos na sua grande maioria. Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato. Estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.